I blast myself. I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre o surgimento da Escola de Relações Humanas com enfoque nos pensamentos de Mary Parker Follett. Os teóricos da escola clássica da administração focavam no aperfeiçoamento das regras e estruturas internas, pensando assim em garantir todos os resultados desejados. Para eles, se as estruturas funcionavam bem, toda a organização funcionaria bem também, inclusive problemas relacionados ao comportamento humano. Interpretaram que o homem era um ser racional e previsível, facilitando suas relações com ele, pois sabendo seus objetivos, saberiam como agir perante os desafios. Funcionária 420, você já fez o relatório que eu te pedi? Ainda não, senhor. Você sabe muito bem das normas e procedimentos da empresa. Então, trate de terminar esse relatório até meia-noite, sem falta. Eu quero esse relatório pronto hoje, tá? Salário, mixaria, eu tenho que ficar aguentando esse monte de regra nessa empresa. Vou botar no Facebook. Cientistas pesquisaram na fábrica Western Electric em Hawthorne em 1927 as relações entre produtividade e luminosidade. Pensavam que o homem poderia ser estimado por fatores científicos, em que a produtividade poderia ser melhorada com o aumento da luminosidade no local do trabalho. Na primeira fase da pesquisa, foram selecionados 2 grupos de operários. Em um grupo, a luminosidade permaneceu constante, e o outro, ela era sempre aumentada. Nos 2 grupos, a produtividade aumentou, então selecionaram um terceiro grupo de teste, em que a luminosidade era baixa, e mesmo assim a produtividade era alta. Concluíram então que a produtividade era relacionada com outros fatores que não sejam a luminosidade, e continuaram suas pesquisas. Mudar a luz de novo? Pois é, só o trabalho continua o mesmo aqui. Sempre o mesmo. Tô produzindo todo dia o mesmo tanto de panela. Vou te contar, viu? Como é que faz isso aqui, hein? Olha, você vai encaixar aqui e vai girar. Girar. Deixa eu ver. Assim? Assim, tá certo. Beleza. Nossa, hoje tá mais escuro aqui, né? Então, mas tanto faz, eu trabalho do mesmo jeito. Pois é. Os trabalhadores passaram a ser observados durante sua jornada de trabalho. Com isso, obteve um aumento da produtividade pelo fato de entenderem que a direção estava preocupada em melhorias nas condições de trabalho, que acabou os incentivando. Na segunda fase, mulheres foram selecionadas e colocadas em uma sala menor em que aqui trabalhavam, com iluminação intensa, salários modificados e um pesquisador observando as tarefas. Percebeu-se que a interação entre si e com o pesquisador também influenciou na produtividade. Na terceira fase, 14 homens foram selecionados para montar componentes elétricos em equipe, mas desta vez os pesquisadores interagiram menos com os funcionários, acarretando um não aumento da produção. O fracasso da tentativa de relacionar condições físicas com produtividade fez com que percebessem que as relações humanas eram o mais importante, surgindo assim os primeiros passos da escola de relações humanas. Esses trabalhadores tinham relações informais entre si, que eram influenciados pela cultura e hábitos de cada um, e quando havia conflitos entre essas relações, a produtividade caía. Perceberam então que as condições físicas não incentivavam a execução do trabalho. Eram o fato das pessoas estarem sempre unidas, havendo a interação uma com as outras e a vontade de trabalhar e fazer parte da fábrica. A Escola de Relações Humanas faz uma oposição com a escola clássica, tendo um limite de regras e do controle burocrático, compreendendo mais o indivíduo, que é movido por sentimentos e emoções. Os seres humanos são criaturas integradas e possuem motivos que são inconscientes e por isso não podem ser tratadas como máquinas. Apesar da grande precarização e padronização, as pessoas continuam com sentimentos individualistas
em que possuem sentimentos próprios que se diferenciam uns dos outros e precisam saber administrar suas esperanças, perspectivas para lidar com determinadas frustrações. E aí, o que você tá fazendo aí? Tô fazendo relatório pra variar você. Às 18 horas fazendo relatório também. A mesma coisa todo dia. Nossa, eles acham que a gente é máquina, né? Pois é. Esse trabalho praticamente escravo, o dia inteiro na empresa, fazendo a mesma coisa todo dia, repetitivamente. O que a gente vai fazer para eles entenderem que a gente não é máquina? Nós não somos máquina. O que a gente vai fazer? Não. A gente tem emoção também, a gente tem sentimento. Eu não aguento mais isso. É só o capital, né? Dentro da Escola de Relações Humanas, Mary Parker Follett foi uma grande autora, a qual seus estudos influenciam no sistema organizacional até os dias atuais. Ela nasceu em Boston, nos Estados Unidos, formou-se em Filosofia, História e Ciência Política em Harvard. Começou a se interessar por problemas administrativos, pois na maior parte de sua vida ela trabalhava como educadora e organizadora de serviços sociais e assistenciais. Essa época tratava-se da virada do século XX, onde os problemas causados pela industrialização eram muito fortes e as pessoas passavam por um longo período de desordem financeira e crises econômicas. Follett começou a escrever sobre questões de organização industrial, mas suas obras neste período não despertavam grande atenção. Sofreu grande preconceito por ser uma mulher falando de administração e por ocorrer boatos de que ela era homossexual. O machismo nesse período era um traço marcante da sociedade, o que tornou difícil a sua influência na administração atual. Então, porque a administração atual é muito complicada, tem vários tipos de... Olá, meu nome é Mary Parker Follett. Eu vim deixar com vocês meu livro com novas propostas administrativas. Muito obrigada. É engraçado, é uma mulher querendo Uma mulher querendo estudar administração, a gente tudo isso. Não. É um absurdo isso. Ainda você ficou sabendo dos boatos que teve? Que boato. Que ela mora com uma mulher, é homossexual? Ela mora com uma mulher que ainda quer ensinar com a administração. Um absurdo isso. Não. Muito. Em certo sentido, suas concepções davam continuidade às teses da escola clássica, na medida em que admitem a existência de princípios gerais, aplicáveis tanto à indústria quanto a qualquer outra forma de organização. No entanto, por usar uma abordagem psicológica, ela preparou de certa forma o terreno para a escola de relações humanas. Até aquele momento, as organizações não usavam do estudo da psicologia para explicar não apenas o comportamento dos trabalhadores, como para obter um melhor desempenho no trabalho. Ela formulou duas perguntas fundamentais. A primeira era: o que se pretende que as pessoas façam? E a segunda: como controlar e orientar cientificamente a conduta humana no trabalho? Dentro de uma empresa, é necessário que a gerência compreenda as pessoas e os agrupamentos que se encontram no interior dela, para que com isso consigam motivar e influenciar as pessoas a trabalharem em busca de um objetivo da organização. Para que isso possa ser realizado, ela estabeleceu 4 princípios de organização. O primeiro, contato direto. Recomendava a presença direta de chefes e gerentes nos locais onde o trabalho se realizava. Segundo, planejamento. Recomendava a participação de todos os envolvidos numa ação desde o momento em que a mesma era planejada. 3. Relações recíprocas. Todos os elementos de um conjunto deveriam estar inteiramente interrelacionados. 4. Processo contínuo de coordenação. Toda decisão é um momento de um processo. Ela se torna importante no contexto desse processo. Uma pessoa deve ser considerada importante na medida em que intervém para a tomada de decisão, dentro de um processo geral, e não porque ocupa determinada posição na hierarquia. Outro pensamento importante de Mary relacionava-se com a solução dos conflitos. Os conflitos das pessoas dentro de uma organização não geravam consequências negativas, pois eles poderiam ser resolvidos criativamente de tal forma que a organização evoluísse. Acreditava que o poder nas organizações era melhor quando compartilhado, pois geraria uma interação das partes. Pessoas e pensamentos diferentes levam a mudanças e inovações.
Então, podemos concluir que o trabalho é uma atividade grupal. A necessidade de reconhecimento e segurança e o senso de pertencer a algo são mais importantes na determinação do moral do trabalhador e da produtividade que as condições sob quais trabalhas. O trabalhador é uma pessoa cuja atitude e eficiência são condicionadas pelas demandas sociais. Grupos informais dentro da fábrica exercem grande controle sobre os hábitos do trabalho e as atitudes do trabalhador. A colaboração grupal não ocorre por acidente, ao contrário, ela deve ser planejada e desenvolvida. Foulé tinha um pensamento à frente de sua época. Apesar de não ter ganhado atenção naquele período, hoje os seus pensamentos são base do sistema administrativo. Com isso, voltamos a dizer, pessoas e ideias diferentes são importantes para gerar mudanças e inovações. Ship 'em, don't let 'em kill the brothers. Give 'em guns, step back, watch 'em kill each other. It's time to fight back.